Olha aí, galera! Sou eu aqui com vocês, professor Tobé. Nós estamos aqui neste momento para dar as melhores dicas de espanhol para você que vai fazer o vestibular da UNB. Presta atenção que a partir de agora é só sucesso, hein, galera? Pessoal, vamos que vamos. Vamos falar aqui agora de um conteúdo extremamente importante. Olha aí, a gente vai falar agora de artigos, tá certo? Artigo que é uma coisa que ano passado apareceu em questões, apareceu numa questão direta, uma pergunta direta sobre artigo, e apareceu em outra de conjunções, que seria muito legal que você soubesse o que estava acontecendo lá. Então, vamos que vamos falar de artigo nessa tarde. Eu sou o professor Tobé, estou com vocês nesse vídeo. Vamos lá, galera, olha só. Quando a gente vai falar de artigo, pessoal, a gente vai falar basicamente aí de uma sequência de artigos, tá certo? Eu quero começar com o artigo feminino, tá? Tá ok? O artigo feminino, como vocês estão vendo aí na nossa tela, tá certo? É o artigo lá. Depois do artigo lá, gente, nós temos o artigo lo, que é o nosso artigo neutro. Cuidado, hein? Muitas pessoas acham que o lo é artigo masculino. O lo não é artigo masculino, o lo é artigo neutro. Uai, Tobé, então quem é o artigo masculino? Ah, olha só, o artigo masculino apareceu para você aí na nossa tela, é o artigo el. Repita comigo, lalo el. Isso, lalo el. Muito bom. Esses são os três artigos, pessoal. Se eu quero falar de uma referência feminina, eu vou falar la niña, la mujer, la amiga. Se eu quero falar de uma referência masculina, eu vou falar el cuaderno, el hombre, el muchacho. Eu vou utilizar o artigo masculino e feminino. Então, não confunda, não deixe o seu cérebro te trair. Porque no português eu falo o menino, mas no espanhol eu não falo lo niño. Não, lo amigo, lo cuaderno. Isso é coisa de gente que não entende nada de espanhol. Quando você quer falar alguma coisa no masculino e no espanhol, você vai utilizar o artigo el amigo, el muchacho, el deseo. Uai, Tobé, então como é que eu uso esse artigo neutro? Como é que ele funciona, hein? Olha só, nós vamos colocar para você ver aqui, ó, você está vendo aí, vamos falar do artigo neutro agora e você vai ficar atento nesse detalhe extremamente importante. Olha só, o artigo neutro, gente, ele é usado com algumas categorias gramaticais. A primeira delas é com pronome relativo. Esse é o uso mais comum, esse caiu na prova de 2016 junto com a questão de conjunções, tá? Então, fica atento que ano passado ele cobrou assim, ó, pese a lo que, por a pesar de lo que. Queridos, guarda essa informação aí. Se o lo tiver com que ou com qual, é um caso de artigo neutro. Todas as vezes que o lo tiver com que ou com qual, nós temos a certeza que nós temos um caso de artigo neutro. Então eu coloquei um exemplo para você acompanhar na tela. Dá uma olhadinha aí, como é que nós colocamos aí, ó. Ficou assim, ó. Lo que queremos de la vida es amar e ser feliz. Lo cual es la síntesis de la felicidade. Então eu vou destacar aqui com vocês, para vocês olharem aí, você que está acompanhando a nossa tela, que aqui eu coloquei o lo, ó. Tá vendo? Acompanha aí. E do lado do lo tem o que, tá certo, ó? Eu coloquei o lo ali no exemplo, um pouco mais à frente, e lá tem o qual. Então, gente, se o lo estiver com o que ou com o qual, pode bitolar, será um caso de artigo neutro. Para quem tem aula comigo, para quem já estuda comigo há algum tempo aí, ó, eu dou tobezada para quem não lembrar do que eu vou falar agora, tá certo, gente? Ó, repita comigo assim, ó, o lo, repita comigo assim, o lo com que é sempre artigo neutro. Você que está em casa, repita que você vai guardar isso até o dia da prova. O lo com que é sempre artigo neutro. Guardou? Então vamos para o próximo caso de uso do artigo neutro. Pessoal, o artigo neutro também é usado com adjetivo. Veja aí, ó. Lo bueno. O que é bueno, hein? Bueno. Bueno é o bom, né, do português. Então, o lo sendo usado com adjetivo. Se ele está sendo usado com adjetivo, também será um caso, gente, de artigo neutro. Tá vendo aí, ó? Também vai ser um caso de artigo neutro. Então fica atento. Olha o nosso terceiro caso, pessoal. O lo com advérbio. O lo quando é usado com advérbio, ó, tá vendo aí, ó? O lo está sendo usado com a palavra cerca. O que é cerca? Cerca é perto. Tu não sabes lo cerca que vivimos de la escuela. Você não sabe o quão perto nós vivemos da escola, nós moramos da escola. Então, gente, esse caso do artigo neutro, guarde isso para a prova. Ano passado ele cobrou isso dentro de uma questão de conjunção. Era para fazer a troca tinha que ter o artigo neutro nos dois casos. Agora, olha só, pessoal, olha que interessante. Ano passado, a questão que foi cobrada de artigo
objetiva mesmo foi a questão sobre artigo contracto. E são dois para você guardar. Vamos lá ao primeiro caso. Olha só. Gente, você está acompanhando na tela aí, ó. Você que está vendo na nossa tela aí, ó. Olha o que está acontecendo. O primeiro caso é o caso do al. Tá vendo esse al aí que nós estamos vendo na tela? Esse al é a junção, gente, de a mais ele. Em tese, ele ficaria a ele, como vocês estão vendo aí. Mas não é a ele. No caso, vai gerar o quê? Al. Tá vendo aí que tá de vermelho? Tá vendo aí de vermelhinho aí, ó? Tá vendo aí? Ah, que legal. Então eu vou até destacar, porque a junção desse a mais o ele não dá ele, mas sim al. Al é a mesma coisa no português, gente, que o ao, tá certo? Ao do português, tá? Para você não esquecer. Me voy al baño, né? Vou ao banheiro. Então, al no português eu vou ao banheiro. Ah, tô bem, é verdade. E olha aí, o nosso último caso de artigo para você arrebentar nessa prova, para você conseguir acertar as questões que dizem respeito a esse tema artigo. Olha só, é o uso do dele, que é o segundo caso de artigo contracto. Gente, eu só tenho dois casos de artigos contractos, o al e o dele. E no caso do dele, é a junção da preposição de com o artigo al, com o artigo ele. Oh, coisa doida. É a junção da preposição de com o artigo ele. No caso do al, é a junção da preposição a com o artigo ele. Dele não fica dele, como nós colocamos aqui, ó. Isso aqui não existe. O correto é escrever dele, tá certo? Pessoal, ficou aí então para você duas dicas importantes para você guardar, duas informações importantes sobre artigos, artigo neutro, artigo feminino, artigo masculino e os artigos contractos, tá certo? Espero que você arrebente nessa prova, que dê tudo certo, tá certo, galera? É isso aí, fica com a gente no Exatas, um grande abraço do Tobé e até a próxima dica, pessoal. Fica com Deus, tchau, tchau!